O sol causticante da pequena cidade de Monte Claro castigava a pele já marcada de Elias, um homem que parecia carregar o peso do mundo em seus ombros largos. Aos 40 e poucos anos, com as mãos calejadas pela lida na terra, ele sentia o cheiro da ruína financeira pairando sobre sua pequena fazenda, ameaçando engolir tudo o que havia construído. As dívidas com o banco cresciam como ervas daninhas, e a cada dia a esperança minguava, substituída por um desespero silencioso que doía mais que qualquer dor física. Sua filha, Sofia, de apenas 10 anos, era a luz de seus olhos, um raio de sol que teimava em brilhar mesmo nos dias mais sombrios. Ela e o vira-lata fiel, apelidado de Coragem, eram as únicas razões que o mantinham de pé, lutando contra uma maré que parecia impossível de reverter. Elias precisava de um milagre, de uma reviravolta que parecia impossível, algo que pudesse salvar sua família e seu pedaço de chão. Foi nesse cenário de desolação que surgiu uma oportunidade tão bizarra quanto improvável. A prefeitura de Monte Claro, em uma tentativa desesperada de se livrar de propriedades abandonadas que só geravam impostos não pagos, colocou à venda um pequeno lote nos arredores da cidade. Nele, uma cabana velha e decrépita, quase engolida pela vegetação, era o único vestígio de uma vida passada. O preço? Apenas 10 centavos. Uma pechincha que cheirava a armadilha, mas para Elias era a última cartada. Com os poucos tostões que Sofia havia guardado em seu cofrinho de porquinho, ele arrematou a propriedade. A cabana pertencia ao velho Silas, um homem recluso que vivera ali por décadas, afastado de tudo e de todos. Os rumores sobre Silas eram muitos e variados. Alguns diziam que era um bruxo, outros um inventor louco, e os mais céticos, apenas um velho ranzinza que não queria ser incomodado. Ele havia morrido sozinho, sem deixar herdeiros conhecidos, e sua propriedade, esquecida pelo tempo, tornou-se um marco de mistério e superstição local. A cabana, com suas paredes tortas e janelas quebradas, parecia um portal para outra dimensão, um lugar onde o passado e o presente se misturavam em sussurros de vento. Elias, no entanto, não via fantasmas. Via um telhado que precisava ser consertado, madeira podre que clamava por substituição e um terreno que, apesar de abandonado, parecia fértil. A cabana era um refúgio, um lugar para onde poderia levar Sofia e Coragem se o pior acontecesse com sua fazenda. Era uma tábua de salvação, ainda que frágil, comprada com a esperança inocente de uma criança e a desesperada fé de um pai. Ele sabia que algo ali era diferente, que a energia do lugar era densa, quase palpável, como se o velho Silas, mesmo após a morte, ainda guardasse seus segredos entre as paredes carcomidas. Com a chave enferrujada em mãos, um misto de apreensão e uma centelha de esperança cintilava nos olhos cansados de Elias. O que ele encontraria ali? Uma nova vida ou apenas mais uma desilusão? O mistério da cabana do velho Silas estava prestes a ser desvendado. Elias empurrou a porta rangente da cabana e uma nuvem de poeira antiga ergueu-se, fazendo-o tossir. O cheiro era uma mistura sufocante de madeira podre, terra úmida e algo mais, algo quase doce e mofado, como folhas secas de um livro muito velho. A luz que filtrava pelas frestas das paredes e pelas janelas quebradas desenhava feixes dourados na penumbra, revelando teias de aranha que pareciam véus e móveis cobertos por lençóis encardidos, fantasmas de uma vida esquecida. Coragem, o vira-lata, entrou cautelosamente, seu faro aguçado farejando cada canto, com as orelhas em alerta para qualquer som. Sofia, com os olhos arregalados, segurava a mão do pai, sentindo a aura de mistério que envolvia o lugar. Os dias seguintes foram de trabalho árduo. Elias, com a ajuda de Sofia, que, apesar da pouca idade, demonstrava uma curiosidade e uma força admiráveis, começou a limpar o local. Tiraram entulho, varreram anos de poeira e tentaram resgatar o que era possível. Cada objeto revelava um fragmento da vida de Silas. Pilhas de livros sobre botânica e agricultura, ferramentas antigas de jardinagem, desenhos detalhados de plantas que Elias nunca vira antes. Era como desenterrar um passado em camadas, cada uma mais intrigante que a anterior. Em um dos cômodos mais isolados,
atrás de uma estante abarrotada de volumes empoeirados, Elias notou uma parede que parecia diferente. O gesso estava mais novo e, ao toque, soava oco. Com um misto de curiosidade e uma pontada de intuição, ele começou a investigar. Após alguns minutos de esforço, uma pequena passagem secreta se revelou, levando a um compartimento oculto e surpreendentemente bem preservado. Lá dentro, em prateleiras de madeira rústica, estavam centenas de pequenos potes de vidro, hermeticamente fechados e etiquetados com caligrafia caprichada. Não eram joias, nem barras de ouro. Eram sementes, sementes de todas as formas, tamanhos e cores, cada pote com um nome científico e uma data. Elias não era um especialista, mas sabia reconhecer a raridade de algumas espécies. Havia sementes de milho crioulo de variedades que ele pensava estarem extintas, feijões de cores vibrantes, abóboras ancestrais. Em meio aos potes, encontrou um caderno de capa de couro. As páginas amareladas estavam repletas das anotações do velho Silas, um diário detalhado de sua vida como guardião dessas relíquias botânicas. Ele escrevia sobre a importância da biodiversidade, a ameaça das monoculturas e o perigo das sementes modificadas geneticamente. Silas não era apenas um recluso, ele era um visionário, um protetor de um legado genético inestimável. Aquelas sementes não eram apenas plantas, eram a história da agricultura, a resistência da natureza, a essência da vida. Elias sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O valor daquele achado era imenso, muito além de qualquer quantia em dinheiro. A notícia da compra da cabana por Elias, mesmo que a preço de banana, começou a circular. Monte Claro era uma cidade pequena, e fofocas se espalhavam mais rápido que fogo em capim seco. Não demorou para que Elias recebesse uma visita inesperada. Era Horácio Guedes, um comerciante local influente, conhecido por sua ambição desmedida e por ter sempre um dedo em todos os negócios da cidade. Guedes era um homem corpulento, com um sorriso que não alcançava os olhos e uma reputação de conseguir o que queria, custe o que custar. Ele havia tentado comprar a cabana de Silas muitas vezes, sem sucesso, e agora parecia irritado por ter sido superado por Elias. Então, Elias, Guedes começou, com uma falsa cordialidade, enquanto percorria o terreno com um olhar avaliativo. Soube que você se tornou o novo proprietário do Museu do Velho Silas. Uma pechincha, não? 10 centavos. Quem diria? Ele riu, um som seco e sem humor. Confesso que sempre tive um interesse especial por essa propriedade. O velho Silas era um excêntrico, mas tinha seus segredos, não é mesmo? Elias sentiu um frio na barriga. Guedes sabia de algo. Seus olhos vasculhavam o semblante de Elias, como se tentassem ler seus pensamentos. Segredos? Era só um velho com suas plantas, Guedes. Elias tentou minimizar, sentindo o peso do caderno de Silas em sua mochila, que ele levara para a cabana. Ah, mas as plantas do Silas não eram plantas comuns, Elias. Dizem que ele tinha algumas espécies bem interessantes. Coisas que valem uma fortuna para quem souber o que fazer com elas. Guedes se aproximou, sua voz baixando para um sussurro ameaçador. Você, com sua fazenda à beira da falência e aquela dívida com o banco, não me diga que não encontrou nada de útil por aqui. Seria uma pena, uma grande pena perder tudo que você tem, não acha? Eu poderia te ajudar com essa dívida, Elias, por uma pequena participação no que quer que o velho Silas tenha deixado para trás. A sombra de Guedes pareceu crescer, engolindo a pouca luz que restava no fim da tarde. Elias sentiu o perigo, um aviso visceral que o fez apertar os punhos. Guedes não estava apenas especulando, ele sabia. E Elias, com as sementes raras e o legado de Silas em suas mãos, estava agora no meio de um jogo muito mais arriscado do que jamais imaginou. O encontro com Guedes deixou Elias com um gosto amargo na boca, uma sensação de que o ar ao redor da cabana havia se tornado mais pesado. As palavras do comerciante ecoavam em sua mente, misturando-se ao zumbido da dívida que o banco cobrava. Nos dias seguintes, a presença de Guedes tornou-se uma sombra. Ele passava de carro pela cabana com frequência, seus olhos fixos na propriedade, um sorriso enigmático que Elias já identificava como uma ameaça velada. Certa noite, Coragem latiu furiosamente por horas, e pela manhã
Elias encontrou uma das janelas da cabana semi-aberta, embora ele tivesse certeza de tê-la trancado. Nada parecia ter sido levado, mas a mensagem era clara. Guedes estava observando, e sua paciência tinha limites. A cada incidente, a urgência de proteger as sementes e o legado de Silas se tornava mais premente, mas o medo de perder tudo para o banco, e agora para Guedes, apertava o peito de Elias. Ele relia as anotações do velho Silas, as páginas amareladas repletas de uma paixão quase febril pela natureza. Silas escrevia sobre a pureza das sementes crioulas, a resistência das variedades antigas e a importância de preservar a diversidade genética contra o avanço de sementes híbridas e modificadas, muitas vezes controladas por grandes corporações. Havia menções a forças adversas, a aqueles que buscam o monopólio da vida, e a um futuro onde a comida será um privilégio, não um direito. Elias sentia que estava segurando não apenas sementes, mas a própria história, a memória de um tempo em que a terra era generosa e livre. Ele precisava de ajuda para entender a dimensão daquilo, para proteger o que Silas havia guardado com tanto esmero. Foi então que se lembrou de Lúcia. A agrônoma recém-chegada à universidade local era conhecida por sua paixão pela agricultura sustentável e por projetos de resgate de sementes nativas. Elias a havia encontrado algumas vezes na feira de produtores, e ela sempre se mostrava interessada nas histórias dos pequenos agricultores. Com o caderno de Silas e uma pequena amostra das sementes mais raras guardados em uma velha caixa de madeira, Elias pegou a estrada empoeirada para a cidade. O campus da universidade era um oásis de verde e conhecimento. Elias, um homem da terra, sentia-se um pouco deslocado entre os prédios modernos e os jovens estudantes. Lúcia o recebeu em seu laboratório, um espaço vibrante com estantes de livros, microscópios e amostras de solo e plantas. Seus olhos, curiosos e inteligentes, pousaram na caixa de Elias. "Elias, que surpresa! Em que posso ajudar?" ela perguntou com um sorriso acolhedor. Elias hesitou por um momento, mas a urgência em seu coração falou mais alto que o receio. "Lúcia, eu comprei a cabana do velho Silas e encontrei isso", ele disse, abrindo a caixa. Os olhos de Lúcia se arregalaram ao ver os potes de sementes e o caderno. Ela pegou um dos potes, observando as minúsculas pérolas de vida com reverência. "Milho crioulo olho de tigre. Eu pensei que essa variedade estivesse extinta há décadas. E esses feijões... Meu Deus, Elias, você não tem ideia do que encontrou." Ela folheou o caderno de Silas, seus dedos traçando a caligrafia antiga. Silas era uma lenda, um guardião. Ele dedicou a vida a preservar o que as grandes empresas de agrotóxicos e sementes modificadas tentavam apagar. Isso aqui não é apenas um punhado de sementes, Elias. É um patrimônio genético inestimável, a memória viva da nossa agricultura, a chave para a segurança alimentar do futuro. Lúcia explicou que o velho Silas, em sua reclusão, não estava apenas se escondendo, mas protegendo um tesouro. Ele havia sido um agrônomo brilhante, mas fora marginalizado por se opor às práticas das grandes corporações, que visavam padronizar as culturas e vender sementes patenteadas, tornando os agricultores dependentes. Silas, em vez de se render, recolheu e preservou as sementes originais, as que as empresas consideravam inferiores ou não lucrativas. Ele as catalogou meticulosamente, registrando cada detalhe em seu diário, prevendo que um dia sua importância seria reconhecida. Havia até algumas cartas guardadas entre as páginas, correspondências de Silas com outros guardiões de sementes em comunidades distantes e um mapa rudimentar do Brasil, com pontos marcados e nomes de pessoas que, aparentemente, compartilhavam de sua visão. Ele estava construindo uma rede, Elias, uma rede de resistência. Essa cabana não era um refúgio, era um santuário, um centro de uma luta silenciosa. Elias sentiu um peso maior em seus ombros, mas também uma nova determinação. Não era mais apenas sobre sua dívida, era sobre um legado que precisava ser honrado e protegido. A batalha com Guedes havia se transformado em algo muito maior. A revelação de Lúcia acendeu uma chama nos olhos cansados de Elias. Aquele tesouro
não era apenas a solução para suas dívidas, mas a responsabilidade de um legado que se estendia muito além de sua própria vida. Juntos, no laboratório de Lúcia, eles mergulharam nas anotações do velho Silas. O caderno não era apenas um diário botânico, era um manifesto. Silas descrevia como as grandes corporações de sementes, com seus métodos de engenharia genética e patentes, estavam erradicando variedades nativas, empobrecendo o solo e, por fim, a própria humanidade. Ele narrava suas batalhas solitárias, as vezes em que foi ridicularizado e ameaçado por se recusar a abandonar suas crenças. Lúcia, com sua expertise, explicava a cada linha a profundidade da visão de Silas. Ele não só guardava sementes, Elias. Ele guardava a história da evolução, a capacidade de adaptação da natureza. Cada uma dessas sementes é um livro de dados genéticos, construído ao longo de milênios, que as empresas querem substituir por suas páginas únicas e controláveis. Ela apontou para um trecho onde Silas descrevia um confronto direto com representantes de uma grande empresa de agrotóxicos, que tentaram cooptá-lo ou silenciá-lo. Ele era um herói anônimo, Elias. Um verdadeiro defensor da biodiversidade. O mapa rudimentar, encontrado entre as páginas, revelou-se um tesouro à parte, pontos marcados em diferentes regiões do Brasil com nomes escritos à mão. São outros guardiões, Elias, Lúcia exclamou, seus olhos brilhando. Silas não estava sozinho. Ele fazia parte de uma rede clandestina de preservadores de sementes, trocando conhecimentos e espécies, mantendo viva a chama da resistência agrícola. As cartas, então, eram a prova. Correspondências cifradas, cheias de metáforas botânicas, onde Silas e seus aliados discutiam sobre novas mudas, solos férteis e pragas que ameaçavam a colheita, em um código sutil para se referir às sementes, comunidades e às ameaças corporativas. A cada descoberta, Elias sentia o peso de Guedes em seus calcanhares. As ameaças veladas do comerciante se intensificavam. Mensagens anônimas começaram a aparecer na porta da cabana, advertindo-o a não mexer com o que não era seu. A cerca da propriedade foi derrubada em uma noite, e Elias encontrou pegadas de botas grandes próximas à entrada secreta das sementes. O medo era constante, mas a determinação de Elias, alimentada pela história de Silas e o apoio de Lúcia, crescia. Ele não podia falhar com Sofia, nem com o legado que agora lhe fora confiado. A dívida com o banco, que antes parecia a maior de suas preocupações, agora se misturava a uma luta muito maior pela justiça e pela preservação. Lúcia sugeriu que eles deveriam tornar público o achado e a história de Silas, buscando proteção e apoio. Se o que Guedes quer é o monopólio dessas sementes, a melhor defesa é a luz do sol, Elias, a transparência. Elias hesitou. Expor o tesouro significava expor-se ainda mais ao perigo, e talvez até perder o controle das sementes. Mas ele confiava em Lúcia, e a verdade sobre Silas era poderosa demais para permanecer escondida. Eles começaram a preparar um dossiê, compilando as anotações, as cartas, as provas da raridade das sementes, tudo o que pudesse sustentar a história e a importância do que havia sido encontrado. Enquanto isso, Guedes não estava parado. Ele descobriu a conexão de Elias com Lúcia e a universidade. Suas visitas à cabana se tornaram mais audaciosas e suas propostas mais agressivas. "Elias, você está brincando com fogo!" Ele rosnou em um de seus encontros inoportunos, interceptando Elias na estrada de terra. "A universidade não vai te salvar. Eu tenho meios que eles não têm. Me entregue o que o velho Silas escondeu e eu quito suas dívidas. Te dou uma quantia generosa para recomeçar. Ou então você vai perder tudo. A fazenda, a cabana e talvez até sua liberdade. Pense em Sofia." Guedes sabia onde doía. A menção de Sofia fez o sangue de Elias ferver, mas ele manteve a compostura. Silas não escondeu um tesouro para ser vendido, Guedes. Ele o protegeu. E eu farei o mesmo. A decisão moral estava tomada. Elias não venderia o legado de Silas, não importa o preço. Aquele confronto era apenas o prelúdio de uma tempestade que se aproximava, e Elias sabia que precisaria de toda a sua coragem para enfrentá-la. A tempestade que Elias pressentia não demorou a se abater sobre Monte Claro.
A recusa de Elias em ceder às ameaças de Guedes foi como um pavio aceso. O comerciante, acostumado a ter seus desejos atendidos, não aceitaria um não como resposta. As intimidações veladas logo escalaram para atos de vandalismo e, finalmente, uma invasão direta. Noite após noite, Elias mal pregava os olhos vigiando a cabana, com coragem a seu lado, os sentidos aguçados para qualquer movimento suspeito. A dívida com o banco, antes seu maior fardo, agora parecia pequena diante da iminência de um perigo físico que ameaçava não apenas as sementes, mas a segurança de sua filha. Certa noite, um barulho alto e repentino, como o de madeira sendo estilhaçada, arrancou Elias de um sono inquieto na pequena fazenda. Ele se levantou de um salto, o coração martelando no peito. Coragem já estava latindo furiosamente, correndo em direção à cabana do velho Silas. Elias agarrou a velha espingarda de seu pai, mais por instinto do que por acreditar que a usaria, e correu atrás do cachorro. A luz da lua revelava uma cena que congelou seu sangue. A porta da cabana estava arrombada, pendurada por uma única dobradiça, e o rastro de destruição levava diretamente ao compartimento secreto das sementes. Lá dentro, sob a luz fraca de uma lanterna, Guedes estava de pé, imponente, com 2 capangas ao seu lado. Ele segurava um pote de sementes em uma das mãos, examinando-o com um sorriso de escárnio. O chão estava salpicado de terra e pequenos fragmentos de vidro, de potes que haviam sido derrubados ou quebrados. A fúria de Elias ferveu. "O que você pensa que está fazendo, Guedes?" Ele rosnou, a espingarda apontada para o peito do comerciante. Guedes apenas riu, um som seco e zombeteiro que ecoou no silêncio da noite. "Estou apenas pegando o que é meu por direito, Elias. Ou o que será meu em breve. Você não tem como proteger isso. Sua fazenda está hipotecada, seu nome na lama. Acha que essa sua agrônoma de universidade vai te salvar? Ninguém vai contra mim em Monte Claro." Ele gesticulou para um dos capangas que segurava uma sacola grande. "Eu vim fazer uma oferta final. Uma oferta que você não pode recusar. Te dou o dobro do que você deve ao banco, mais uma quantia generosa para você e sua filha sumirem de Monte Claro. Em troca, eu fico com as sementes e o que mais o velho Silas escondeu. Caso contrário..." Guedes se aproximou, sua voz baixando para um tom gélido e ameaçador. "Caso contrário, sua fazenda vai a leilão antes do amanhecer e você vai perder tudo. E quem sabe o que pode acontecer com quem se intromete nos meus negócios, não é mesmo? Pense em Sofia, pense no futuro dela." A menção de Sofia fez um arrepio percorrer a espinha de Elias, mas ao mesmo tempo acendeu uma faísca de coragem em seu olhar. Ele olhou para os potes de sementes, para o diário do velho Silas que ele havia escondido bem, para o legado que representavam. Ele se lembrou das palavras de Lúcia, da história de Silas, da luta contra as forças adversas. Não era mais apenas sobre dinheiro, era sobre o certo e o errado, sobre honra e a preservação de algo muito maior que qualquer fortuna pessoal. "Você não vai tocar nessas sementes, Guedes", Elias disse, sua voz firme, apesar do tremor nas mãos. "Elas não são suas, nunca foram. Elas pertencem à terra, à história, a todos nós. O velho Silas não as protegeu por décadas para que um homem como você as destruísse por ganância." Ele deu um passo à frente, não se importando com a espingarda dos capangas. "Minha dívida com o banco é problema meu, e eu vou resolver. Mas não à custa do legado de Silas, nem à custa do futuro da nossa comida. Você pode me ameaçar, Guedes. Pode tentar me quebrar, mas eu não vou ceder. Não vou vender a alma do Silas, nem a minha." Guedes apertou os lábios, a falsa cordialidade sumindo de seu rosto, substituída por uma raiva fria. Ele sabia que Elias não estava blefando. "Você vai se arrepender disso, Elias. Amargamente, eu prometo." Ele jogou o pote de sementes no chão, quebrando-o em 1000 pedaços, um gesto de desprezo e poder. "Mas não pense que isso acaba aqui. Você ainda não viu do que eu sou capaz." Com um aceno para seus capangas, Guedes se virou e saiu da cabana, deixando Elias sozinho na penumbra, o cheiro de terra e sementes esmagadas pairando no ar. A decisão estava tomada. O confronto final era iminente. Elias sabia que havia cruzado um ponto sem retorno, e a batalha para proteger o legado de Silas e sua própria família
estava apenas começando. O amanhecer trouxe consigo não o desespero que Guedes havia prometido, mas uma clareza renovada para Elias. A raiva pela destruição das sementes misturava-se com uma determinação inabalável. Ele não estava sozinho. Tinha Sofia, coragem e agora Lúcia e o legado de Silas. A primeira luz do sol revelou o estrago na cabana, mas também iluminou o caminho que ele precisava seguir. Elias sabia que era hora de agir, de expor a verdade. Com o coração apertado, mas a mente focada, Elias ligou para Lúcia, narrando os eventos da noite. A agrônoma, chocada e indignada, não hesitou. Elias, é agora ou nunca. Vamos tornar isso público. Guedes não pode nos intimidar. Juntos, eles finalizaram o dossiê, incluindo agora as evidências da invasão e da ameaça direta. Lúcia contatou a reitoria da universidade e, discretamente, alguns jornalistas locais que ela conhecia e que se interessavam por questões ambientais e sociais. A história do velho Silas, do tesouro de sementes crioulas e da tentativa de Guedes de se apossar dele, explodiu em Monte Claro como um raio em céu azul. Os jornais locais estamparam manchetes sobre o guardião das sementes e a luta pela biodiversidade. A universidade, vendo o valor inestimável do achado, ofereceu apoio irrestrito, garantindo a segurança das sementes restantes e a integridade da cabana. A comunidade, alertada pela mídia e pela mobilização de Lúcia, se uniu em uma onda de solidariedade a Elias. Pequenos agricultores, ativistas ambientais e até mesmo cidadãos comuns, que antes viam Silas como um excêntrico, agora o enxergavam como um herói. Eles se reuniram em frente à cabana, formando um escudo humano contra qualquer nova tentativa de Guedes. A pressão pública e o apoio institucional foram esmagadores. Guedes, acostumado a operar nas sombras, viu-se exposto à luz do dia. As acusações de invasão de propriedade, ameaça e tentativa de fraude se acumularam. A polícia, antes hesitante em confrontar o influente comerciante, agora tinha provas e testemunhas irrefutáveis. Em poucos dias, Guedes foi indiciado. Sua reputação desmoronou e seus negócios construídos sobre a manipulação e a ganância começaram a ruir. Ele enfrentaria um longo processo judicial e a comunidade de Monte Claro, aliviada, respirou mais leve. Com o apoio da universidade e de órgãos públicos de preservação ambiental, o achado de Silas foi não apenas preservado, mas transformado em um projeto maior. A fazenda de Elias, antes à beira da falência, tornou-se o Santuário Botânico Silas, um centro de pesquisa e um banco de sementes comunitário. Não era mais apenas a cabana, mas toda a terra de Elias que agora servia a um propósito grandioso. Agrônomos e estudantes vinham de todo o país para estudar as variedades raras, desenvolver métodos de cultivo sustentável e compartilhar conhecimentos. Elias, o fazendeiro endividado, transformou-se no guardião e gestor desse santuário, trabalhando ao lado de Lúcia e de outros especialistas. Sua dívida com o banco foi renegociada e, com o tempo, quitada através de parcerias e do trabalho árduo no santuário, que agora gerava renda e oportunidades para toda a região. Sofia, com seus olhos curiosos, cresceu em meio às sementes, aprendendo com o pai e com Lúcia sobre a importância da biodiversidade e o valor da terra. Ela se tornou a pequena aprendiz do santuário, ajudando a catalogar novas espécies e a contar a história do velho Silas para os visitantes. Coragem, o vira-lata fiel, continuou a patrulhar a cabana, agora um símbolo de esperança e resistência. Elias superou sua crise, não pelo dinheiro fácil que Guedes lhe ofereceu, mas pela honra, pela justiça e pelo propósito. O legado do velho Silas, que parecia condenado ao esquecimento, foi perpetuado, florescendo em novas vidas e novos conhecimentos. Elias, o fazendeiro pobre, encontrou não apenas a solução para seus problemas, mas um novo sentido para sua vida e para o futuro de sua filha. Ele se tornou o exemplo vivo de que a honestidade, a liberdade e a superação são as sementes mais valiosas que podemos plantar. A pequena cabana, comprada por 10 centavos, revelou-se um tesouro inestimável, não de ouro, mas de vida, esperança e um futuro mais justo para todos.
Se você se emocionou com a história de Elias, Sofia e o legado do velho Silas, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas narrativas inspiradoras. Compartilhe esta história e ajude-nos a continuar contando contos de superação e justiça. Seu apoio é fundamental para que possamos trazer mais histórias como essa. E se quiser nos apoiar ainda mais, considere usar o Super Chat em nossas próximas lives. Até a próxima!